Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vou dar início ao capítulo 22 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. E, pessoal, eu já peço para vocês mais uma vez, me ajudem, se inscrevam no canal, deem um like, pessoal. Façam um comentário, mesmo que vocês não tenham interesse de ficar ouvindo ali em sequência, mas ouçam um minutinho e depois dá pause. Quando vocês retornarem, vai estar no mesmo ponto que vocês pararam, ok? Ajudem, compartilhem eu levar adiante esse projeto, ok? Vamos lá. Capítulo 22, execuções de mentirinhas e outros atos de sadismo. A sobrevivência graças a um plano audaz e arriscado. Em algum momento antes do fim de agosto, a campanha de coleta de grãos foi retomada com uma intensidade ainda maior. De dia e de noite, nos faziam recordar que ainda estávamos atrasados no cumprimento da cota de entrega de grãos. Uma vez mais, assembleias intermináveis eram conduzidas diariamente. Tudo isso escapava à nossa compreensão. Havíamos sido membros da fazenda coletiva por mais de 2 anos. Isso significava que não possuíamos terras próprias e que, portanto, como consequência lógica, não poderíamos ter nenhuma quantidade de grãos que fossem nossos. Desde que a coletivização começara, a Comissão de Aprovisionamento do Pão do Estado tinha cruzado a nossa vila várias vezes e requisitado todas as nossas reservas de grão. Como consequência, os nossos moradores iam morrendo de fome lentamente. Qualquer pessoa que viesse ter conosco podia ver isto. Mas o chefe dos 1000 e os outros representantes do partido e do governo comunista fingiam não ver. Eles continuaram a fazer buscas nas nossas casas e a levar todos os grãos que ainda podiam encontrar. Mais ou menos na mesma época, ao fim de agosto, circulou o boato de que nós, os moradores, não teríamos mais permissão para fazer compras na loja da vila. Um dia fomos convocados para uma assembleia da centena e fomos informados a respeito da nova lei que o governo havia promulgado com a finalidade de combater a especulação com bens de consumo geral. Os fazendeiros que não houvessem cumprido as suas cotas de entrega de grãos e de outros produtos não tinham nenhum direito de comprar mercadorias nas lojas de propriedade do Estado. Para poder comprar tais mercadorias, era necessário mostrar um certificado oficial do soviete da vila como prova de que o seu detentor tinha cumprido todas as suas cotas. Visto que, à época, todas as lojas eram propriedade do Estado, e visto que ninguém na nossa vila tinha sido capaz de cumprir as cotas, ninguém podia comprar coisa alguma. Como resultado, ficamos privados das necessidades mais básicas de uma vida civilizada. A maioria de nós não tinha como arcar, por exemplo, com o luxo de uma lâmpada de querosene para iluminar as casas, porque não podíamos comprar querosene. Éramos forçados a comer o pouco de comida que tínhamos, consistindo predominantemente de verduras sem o uso de sal. Tínhamos de nos lavar sem sabão, pois havíamos sido privados do direito de comprá-lo. Não pretendo nem mencionar outros bens de primeira necessidade, como açúcar e assim por diante, porque não os havíamos visto na nossa vila por 2 anos. No futuro, essa lei se mostraria ainda mais severa do que pensávamos de início. Os moradores costumavam ir às cidades vizinhas, onde eles podiam comprar bens para a casa das mãos de agentes do mercado negro. A lei definia os fregueses que recorriam ao sistema de mercado negro como especuladores. Eles prescrevia penas de encarceramento ou detenção em campos de concentração que iam de 5 a 10 anos, sem que houvesse a possibilidade de soltura condicional ou anistia.
Como resultado disso, um morador que fosse apanhado depois de comprar no mercado negro uma agulha, um carretel, um par de meias ou meio quilo de sal era condenado por especulação e sentenciado a uma pena de até 10 anos de trabalho pesado em algum lugar do norte da Rússia. As punições foram, por fim, adiadas. Em setembro de 1932, recebemos um pagamento antecipado sob a forma de bens, uma parca ração de 200 gramas de trigo por dia de trabalho. Meu Deus! Um mês depois, recebemos algumas batatas, beterrabas e cebolas. Essa era a totalidade do alimento que nos devia suster com vida até a próxima colheita. Nenhum trabalhador que trabalhasse nos campos tinha como ter acumulado mais do que 200 dias de trabalho. As normas de trabalho eram tão rigorosas que era uma raridade alguém receber o equivalente a um dia de trabalho por 12 ou mais horas de labuta durante a estação da colheita. A um dia de trabalho como esse, se dava o crédito de apenas 3/4 de um dia de trabalho, ou mesmo metade. Assim, para 200 dias de trabalho, uma família de 5 pessoas recebia apenas cerca de 40 quilos de grãos de trigo ou centeio, ou equivalente a 8 quilos de grãos por pessoa. Aqui se deve assinalar que, naquela época, a população rural da Ucrânia dependia quase que exclusivamente do pão. Os moradores estavam completamente privados de carnes, gorduras, ovos e laticínios. Nem tampouco havia na vila quitandas, padarias ou mercados de qualquer sorte. Para nos mantermos vivos até a próxima colheita, precisávamos ter ao menos 1 quilo de pão por pessoa por dia. Em vez disso, recebíamos grãos e o equivalente a menos de 800 gramas de pão por pessoa para um mês inteiro. Recebíamos a promessa de que receberíamos mais grãos ao fim do ano, mas essas promessas nunca eram cumpridas. Era a mesma coisa com o pagamento em dinheiro. No fim de dezembro, os membros da fazenda coletiva recebiam como pagamento 25 kopecks, cerca de 5 centavos em dinheiro americano daquela época, por dia de trabalho. Uma família que houvesse acumulado 200 dias de trabalho recebia 50 rublos como pagamento para todo o ano de 1932. Com essa soma em dinheiro, uma pessoa teria comprado apenas cerca de 3 bisnagas de pão no mercado negro. Em épocas normais, vivíamos do produto de nossos quintais. Eles nos forneciam batatas, beterraba, feijões, cenouras e outras verduras. Os nossos métodos tradicionais para a preservação e o armazenamento dessas verduras nos davam mais do que o suficiente para atravessar o inverno todo sem nenhuma grande dificuldade. Contanto que tivéssemos bastante pão, mesmo no inverno de 31 a 32, com a grande escassez de grãos, conseguimos sobreviver de alguma forma por causa das nossas verduras, mas o ano de 32 não havia sido normal. Naquela primavera, tivemos uma fome em larga escala, durante a qual as pessoas consumiam até as sementes usadas para o plantio, de modo que não tínhamos nada com o que pudéssemos plantar os nossos quintais que davam verduras. A maior parte dos quintais ficou coberta de ervas daninhas. A parca alocação de alimentos recebida da fazenda coletiva, como pagamento antecipado, foi logo consumida. Sem nenhuma outra fonte de socorro adicional a caminho, a fome chegou. Com ou sem fome, a Comissão de Aprovisionamento do Pão continuou a trabalhar. Em algum momento, em novembro de 32, disseram-nos que a entrega de grãos ao Estado tinha começado a chegar com atraso. O governo ordenou que cessassem todos os pagamentos antecipados de salários sob a forma de bens. O grão que já havia sido distribuído voltou à fonte e todas as reservas de sementes e forragem foram requisitadas. Essa ordem deu um grande ímpeto às atividades da Comissão de Aprovisionamento do Pão. Anteriormente, as cotas de grão eram cumpridas com a taxação dos moradores da vila de acordo com a extensão em acres que estava sendo cultivada.
Visto que a taxação era elevada demais, as reservas de grão já haviam sido consumidas nos anos anteriores. No entanto, o governo continuou a impor novas quotas. Os funcionários da vila estavam perfeitamente dispostos a cumprir as exigências do governo, e foi introduzido um novo método de coleta de grãos das mãos dos moradores. Esse método era conhecido como bombear o pão para fora, um termo usado tanto pelos moradores quanto pelos funcionários. A quota da vila era dividida de forma equitativa entre as centenas, que dividiam as cotas pelos grupos de 5 que a integravam, que, por seu turno, dividiam as suas cotas entre os 5 lares que o compunham. Portanto, se a cota de um grupo de 5 havia sido de 1.000 quilos de grão, por exemplo, então os 5 lares que o entregavam teriam de entregar a sua porção de 200 quilos cada um. Os funcionários da vila trabalharam rapidamente e fizeram bem o seu trabalho. Na assembleia seguinte, disseram-nos que a vila como um todo, ou seja, todas as subunidades da vila, todos os funcionários, todos os professores e alunos das escolas, e, é claro, todos os fazendeiros, tomados como indivíduos, deveriam cumprir uns com os outros, competir uns com os outros na coleta de itens alimentícios. Como consequência, as assembleias duravam mais tempo, os funcionários se tornavam mais agressivos e brutais, e os fazendeiros se afundavam num desespero cada vez mais profundo. Mas mesmo assim, a coleta de itens alimentícios não progrediu tão rapidamente quanto os funcionários desejavam. Alguma coisa drástica tinha de ser feita, de modo que, com a passagem do tempo, o raciocínio por trás da linha oficial ganhou um novo tom. Agora, os fazendeiros eram considerados ignorantes demais para entender a natureza de uma ação tão patriótica como a coleta e a entrega de comida ao Estado. O partido e o governo desejavam o bem dos fazendeiros, e se eles não apreciavam o que o partido desejava para eles, bem, a responsabilidade era dos fazendeiros. Os fazendeiros deveriam ser tratados como crianças, e isso colocava o partido e o governo na posição de pais. Os fazendeiros tinham de seguir o partido e o governo sem fazer perguntas. Não havia alternativas. E os fazendeiros rebeldes, e assim como crianças rebeldes são punidas pelos pais, também assim os fazendeiros rebeldes seriam punidos pelo partido e pelo governo. Em conformidade com essa filosofia, a comissão não mais tentava nos deixar esclarecidos no que concernia a coleta de comida. Havia uma outra maneira de proceder. Para colocar as coisas nos termos oficiais, tratava-se do contato direto dos funcionários com as massas populares. Em linguagem simples, isso significava que a comissão de aprovisionamento do pão recebera ordens para visitar os fazendeiros individualmente em suas residências. Os membros da comissão iam a uma certa casa e informavam o chefe da casa acerca da quantidade e do tipo de alimento que ele deveria entregar. Se ele não tivesse grãos em nenhuma quantidade, a comissão dava prosseguimento a uma busca meticulosa de pão escondido, entre aspas. Claro está que tudo o que se encontrasse seria confiscado. O chefe dos 1000 e os seus lugares-tenentes agora podiam fazer o que bem quisessem sem nenhuma atenção às formalidades de lei. Podiam usar de todos os seus truques ou ameaças para atrair ou forçar os fazendeiros para dentro das suas armadilhas. Ir de casa em casa, fazendo buscas e levando consigo tudo o que queriam, satisfazia a sua cobiça e impulsos criminosos, ao mesmo tempo que lhes permitia ter sucesso a serviço do partido e do governo. Às vezes, esses oficiais exibiam uma espécie de comportamento infantil que nos deixava pasmos. Com frequência, eles se divertiam brincando com as suas armas. Às vezes, batiam-se em duelos por brincadeira.
Foi assim que ficamos sabendo que todos eles portavam armas em suas rondas diárias. Eles, por vezes, disparavam em qualquer coisa que se movesse. Ocasionalmente chegavam até ao ponto de montar falsas execuções de um ou outro morador qualquer. Eu testemunhei a seguinte cena. Um vizinho nosso não foi capaz de entregar a cota de grãos requerida. O camarada chefe 2000, o chefe da comissão, decidiu lhe dar uma lição sobre obedecer ordens. Ele anunciou que o nosso vizinho seria fuzilado por opor-se às políticas do partido. A execução deveria ter lugar de imediato no jardim que ficava detrás da casa do homem. Sem dúvida, o camarada-chefe 2000 esperava que o nosso vizinho suplicasse por clemência e prometesse que entregaria a cota de grãos. Os membros da comissão suspeitaram que ele tinha grãos escondidos em algum lugar, mas o nosso vizinho não se deixava amedrontar tão facilmente. Como quiser, ele anunciou tranquilamente aos funcionários surpresos. Estou pronto. Vamos acabar logo com isso. E ele os conduziu ao jardim. Em seguida, ele foi vendado. Ele perguntaram pela última vez se ele estava disposto a entregar a cota de grãos. A sua resposta foi de que não tinha nada a entregar. O camarada-chefe 2000 ergueu a arma e disparou por cima da cabeça do nosso vizinho. Então, a venda foi removida e fizeram a mesma pergunta ao nosso vizinho. A resposta continuava sendo a mesma. A venda foi colocada mais uma vez. As balas zuniram sobre a sua cabeça, mas ele não mudou de posição. A essa altura, as risadas dos funcionários se haviam convertido em fúria. Não conseguindo alcançar nada na ocasião, eles foram embora, prometendo retornar e lhe dar uma verdadeira lição. O que outrora fora um imposto em bens e depois uma coleta de pão para todo o Estado e mais tarde a expropriação do pão para a construção da sociedade socialista, agora se tornara roubo. Livre de qualquer amarra, a comissão ia de casa em casa, dia e noite, em busca de pão escondido. Cada comissão tinha os seus especialistas para esse propósito. Os especialistas responsáveis pela busca de grãos enterrados no chão foram equipados com bastões especiais assemelhados a parafusos. Os longos bastões agudos em uma das extremidades eram usados para cutucar montes de feno e selarias de palha e os tetos de palha das casas dos fazendeiros. Os membros da comissão faziam buscas em toda parte. Escavavam buraco nos jardins, quintais, nos pisos da terra, das casas e nos prédios da fazenda. Eles buscavam grãos por baixo de camas, em treliças e porões. Eles nunca deixavam de checar dentro dos fogões e fornos, sobre e sob prateleiras, em baús e no alto de chaminés. Eles mediam a espessura das paredes, inspecionavam-nas em busca de saliências onde os grãos pudessem ter sido ocultados. Algumas vezes eles punham abaixo, por completo, paredes suspeitas ou desmantelavam ou demoliam fogões e fornos usados para cozinhar e aquecer. Nada que houvesse dentro das casas permaneceria intacto ou intocado. Eles reviravam tudo. Até mesmo os berços de bebês e os próprios bebês eram apalpados meticulosamente, para não mencionar os outros membros da família. Eles procuravam grãos escondidos dentro e sobre as roupas de homens e mulheres. Até a menor quantidade que fosse escondida era confiscada. Se fosse encontrado algo tão minúsculo como uma pequena lata ou jarra com sementes que houvesse sido reservada para o plantio da primavera, era levado embora e o seu dono era acusado de esconder comida do Estado. Um dia, a comissão veio à nossa casa, conduzindo um cavalo consigo. Por quê? Nós nos perguntávamos. O cavalo buscava pôr grãos enterrados no chão. O especialista em buscas o conduziu ao redor do nosso quintal. De início, não conseguíamos atinar qual a razão para essa cerimônia. Depois, soubemos que se presumia que um cavalo não passaria por cima de um buraco que houvesse sido coberto de terra. Ele pararia abruptamente diante dele ou saltaria sobre ele.
Isso seria um sinal para que a comissão apanhasse as suas pás e começasse a cavar em busca dos grãos escondidos. Afortunadamente, não tínhamos nenhum buraco coberto de terra. À medida que 1932 chegava ao fim, ouvíamos frequentes explicações sobre a razão por buscas. Ouvíamos frequentemente explicações sobre a razão pela qual os funcionários continuavam com as buscas por grãos nas nossas casas. Era muito simples. Visto que ainda estávamos vivos, deveríamos estar comendo alguma coisa para sobreviver. Não havíamos cumprido a cota de entrega de grãos e, no entanto,